Bom, boa noite para vocês. É um prazer enorme de novo a gente estar no Encontros com Andaro. A gente, na verdade, hoje vai falar de um tema muito interessante, que é gestão de financeira e felicidade, né? E felicidade na vida. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente. Então, qual que é o objetivo dos encontros com a Andaro, né? A Andaro é uma consultoria de desenvolvimento humano que atua como boutique, né? Ela trabalha com pequenos projetos sob medida para empresas, corporativos, e que agora eu e a Liliane estamos aí com essa questão da pandemia também fazendo alguns projetos pessoa física. A gente está pilotando algumas coisas para colocar no ar, né? Antes da gente iniciar o nosso debate, encontro, conversa, eu acho que seria mais uma rica conversa que a gente falou, né? Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Eu acho que algumas pessoas já conhecem a gente, outras não. Então, eu sou a Rosângela Zaza, tenho aí 42 anos de experiência, desses 10 anos na área de serviços, 5 anos empreendendo. Depois eu tive 18 anos de carreira em grandes empresas, em áreas de negócios, multinacionais, sempre em projetos, qualidade, desenvolvendo equipes. Em 2004 eu resolvi fazer transição de carreira e de demissão. Em 2005 eu comecei a estudar a área de desenvolvimento humano, mas escolhi o psicodrama, que é uma área chamada socionomia, para desenvolvimento de pessoas. E desde então eu venho me atualizando constantemente. Agora, o Thiago, você pode se apresentar, por favor, Thiago? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thiago, eu sou planejador financeiro da GFI. Eu comecei minha carreira como engenheiro, então trabalhei nos últimos 12 anos em empresas dentro da área de qualidade e de melhoria contínua, com projetos especificamente. E ano passado eu fiz o meu planejamento financeiro para fazer a minha transição e estar hoje aqui como planejador financeiro e discutir esse tema, como o planejamento financeiro ele suporta todas as questões de gestão de carreira. Eu tenho, obviamente, como planejador financeiro, experiência, mas tenho também como cliente de planejador financeiro como fazer uma transição de carreira. Então, hoje eu posso, do lado de cá, contribuir como planejador financeiro e com os meus exemplos próprios de transição, eu fiz algumas nesses últimos 12 anos. Muito bom. Obrigada, Thiago. Liliane? Bom, eu sou Liliane Monai, sou psicóloga, né, de formação, estou terminando agora pedagogia também, e tenho pós em psicodrama, como a Rosângela, né, conheci a Rosângela, inclusive, em psicodrama, e também tenho uma pós em metodologias ativas. Além da psicologia da parte clínica, a minha experiência grande, vamos dizer assim, é na parte de empresas, né? Atuei em RH de empresas e atuo ainda, cerca já de uns 30 e poucos anos. Além disso, também dou aula na área de RH administrativa, tanto na pós-graduação quanto na graduação de uma faculdade aqui em São Paulo. Então, eu acho que a gente vai ter boas trocas, né? Visões que se complementam aqui do tema, né? E fiz também a parte de coaching, né? E aí essa expertise no atendimento às pessoas, fazendo o que a gente chama muito da roda da vida, né? Para a gente saber essa questão de equilíbrio. Vocês já ouviram falar da roda da vida? Como é que a gente vai trabalhar? A gente tem aqui, não sei se vocês conhecem o Zoom. Você quer explicar um pouco, Rô? Acho que era bom a gente falar um pouco do Zoom, e eu esqueci também de dizer, deixa eu interromper aqui o compartilhamento com vocês. Tem um chat, o bate-papo, para quem não usou. Então, assim, o que a gente vai pedir? As perguntas, conforme a gente for falando, a Liliane e o Thiago forem falando, e de repente eu até vou colocar também alguma coisa, mas o meu papel hoje aqui é mais de moderadora.
a gente pode colocar alguma pergunta, deixar as perguntas para o final no chat, que daí a gente vai, depois ao final, a gente vai fazer essa troca, esse bate-papo, tá bom? Então, no chat é bem fácil, a gente pode colocar, vou colocar aqui boa noite todos. A gente pode mandar, se alguém quiser mandar reservadamente, pode também mandar. Enfim, o Zoom é muito prático de usar, né? Então, Liliane, você quer dar continuidade? Esqueceu alguma coisa? Não, e mais no final a gente até abre também, quem não quiser falar no chat pode também falar depois com o microfone aberto, né, Rô? Perfeito, isso é. Final, né? Então, acho que é isso, né? A gente tem, falando da roda da vida, então, para quem nunca viu, não conhece essa ferramenta, é uma ferramenta que a gente utiliza na parte do coaching para conhecer um pouco da situação do cliente, né? Do coach como um todo. Então, a gente faz uma pesquisa de quanto ele está satisfeito cada uma dessas áreas que a gente considera importante na área da vida, roda da vida. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, tá? Na verdade, é de um cliente, e aonde a gente pergunta, a pergunta sempre é qual é a satisfação, qual é o seu grau de satisfação, 0 a 10, né? O quanto você está satisfeito, contente, motivado, tudo mais. Então, a gente tem essas áreas que podem variar, tá? Por exemplo, alguém pode ter uma área que acha mais importante do que essas que estão aqui, e a gente acrescenta, mas, no geral, essas são as áreas que a gente trabalha. Então, quando a gente pensa um pouco assim, a pergunta, vamos pegar aqui a área do lazer, né? Essa pessoa, a gente perguntou como que ela estava satisfeita em relação ao lazer. Ela deu nota 60. Tá? O que é ideal? Cada fatia equivale até 100. Então, eu posso dar 10 ou 100 até em cada fatia. Eu não preciso dar no total 100. Então, cada fatia eu vou de 0 a 100. 70 seria uma nota de corte. O que é a nota de corte? É aquela nota que eu começo a estar bem nesta roda. De 70, 80, 90, 100, então, é o ideal. Por que a gente traz essa roda da vida? A gente está falando da busca da felicidade. Né? O tempo todo, o ser humano, ele procura ser feliz, certo? Como eu vou ser feliz? Se eu tiver um equilíbrio entre todas essas áreas da roda, isso já me garante que eu tenho um bem-estar, uma qualidade satisfatória de vida. E é isso que a gente chama da felicidade. Né? Não é aquela felicidade de ficar sorrindo o tempo todo, exaltada, entusiasmada, mas sim aquela que me garante uma boa noite de sono, que me garante poder fazer aquilo que eu gosto, estar bem, tanto no bem-estar, quanto na minha vida no geral. Ok? Então, quando a gente fala um pouco do lazer, o que envolve o lazer? Envolve recarregar as minhas energias, onde eu vou ter o prazer de fazer. Né, de fazer as coisas, o que me dá, sabe aquela questão de eu falar assim, nossa, aqui eu tô relaxada, aqui eu tô gostoso. Pode ser ver uma série na televisão, né? Hoje em dia a gente usa muito essa questão aí, Netflix, né, o seriado, como um relaxamento, uma forma de se desligar e recarregar as baterias. Então, quem nunca fez a roda da vida, é simples, é só pegar um papel, desenhar uma roda e dividir nas fatias, vamos dizer assim, a pontuar. Se eu estou bem nessa área, eu estou conseguindo recarregar minhas baterias, eu tenho um tempo para me divertir, eu tenho condições, às vezes, de fazer uma viagem, que é aquilo que mais me dá prazer, eu vou me dar a nota aqui. Lembrando que 70 é o começo do adequado. Para baixo, eu estou ficando, não está tão legal, né? E acima,
eu estou ficando bem, tá? Tá claro? Aqui, além do lazer, nessa pessoa, ele estava com 60%. Ou seja, algo faltava ainda para ele realmente se sentir satisfeito. Aí a gente entra depois numa outra área, que é a de desenvolvimento pessoal. E no desenvolvimento pessoal, eu trago a questão dos estudos, congressos, palestras, o quanto eu invisto no meu desenvolvimento, o quanto eu estou antenado no mercado, o quanto realmente eu estou sim, aberto a aprendizado e à aprendizagem e aos novos conhecimentos. Nesse caso, também para ele ainda faltava alguma coisa. Ele, indivíduo, tá bom, gente? Não é sexo masculino ou sexo feminino, tá? Então, essa pessoa ainda estava na linha aí dos 60%. Outra área que é muito importante, principalmente porque ela é que geralmente me traz um retorno financeiro, um retorno da minha autoestima, do meu potencial, está muito ligada à parte profissional. Então, o quanto eu estou satisfeito com aquilo que eu faço, né? Com a empresa que eu trabalho, com o clima que está presente naquele momento na instituição, o meu relacionamento com o chefe, com o líder, o meu relacionamento com a minha equipe, tudo isso enfatiza essa área profissional. Realmente, se eu estou ganhando bem ou ganhando o que eu acho justo ganhar, né? Porque a gente fala assim, às vezes ganhando bem, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer elevar aí a nossa faixa salarial, né? Porque essa área acaba interferindo muito nas outras áreas, né? Aí o Tiago vai falar depois um pouco dessas interferências, mas se eu ganho e não tenho realmente como separar para o meu lazer, algo está errado, né? Eu tenho que dedicar aí para tudo que eu preciso dentro da área que eu acho importante, dentro das minhas prioridades. Nesse caso, essa área profissional, a pessoa estava muito satisfeita. Ela estava com 80%, não era algo que estava com desgaste de energia, né? Porque essa satisfação significa assim, eu deito, durmo, eu não fico com a minha energia muito voltada para aquela área, muito preocupada. Não, ele estava bem tranquilo. Ele fazia o que ele gostava, né? Ele ganhava bem, ele estava trabalhando e, nesse sentido, 80%. Tá claro? Tudo bem? Bom, a área do amor envolve o amor que eu tenho por mim e o amor em relação à minha esposa, ao meu esposo, a quem quer que seja que eu tenha um relacionamento. Então, a gente divide essa área em duas partes, né? O amor próprio e o amor a quem está comigo, ao meu par, ao meu parceiro. E aí, nesse caso, também está bem, ele está com 80%. Significa que é uma área que para ele está tranquilo, certo? Espiritualidade. Espiritualidade, ela não tem a ver com religião, mas ela tem a ver com a questão de valores, a questão do quanto aquilo que eu faço está dentro daquilo que realmente eu acredito. O quanto eu consigo, sabe aquela imagem do homem centrado, né? Que eu estou super equilibrado, né? Aquela que a gente tem os braços e as mãos abertas, né? Do Leonardo da Vinci. É bem isso. O que eu faço está de acordo? O legado que eu quero deixar está claro? Eu estou motivado? Eu estou dentro daquilo que realmente eu vim ao mundo para fazer? Então entra aí na espiritualidade. E aí essa pessoa está ótima, ela está com 90%. Ela pode ter as crenças dela, ela faz aquilo que realmente ela acredita, não tem nenhum gestor fazer o que ela não acredita e ela tá lá, né? Oh, meu Deus, eu preciso desse emprego e eu tenho que fazer, mesmo não indo a meu favor, né? Mesmo não sendo tão fácil para mim. A gente tem isso, né? No nosso dia a dia, no mundo corporativo.
A família é uma outra área que a gente considera também super importante. É aquela área que nos dá a sustentação, né? E para levar junto todos os problemas, levar junto, ser direcionado, tá bem dentro desse relacionamento. E ele está também bem, ele está com 75%. Tem uma esposa aí, ou um marido, que realmente apoia, e diferente do que a gente estava assim, batendo um papo antes aí, né, de vocês entrarem, o Tiago, que às vezes muitos casais, eles na parte financeira, eles não sabem dos problemas do outro, né? Acho que depois o Tiago vai trazer isso melhor. Isso faz parte da família, né? O quanto realmente está juntos, né? Estamos juntos e vamos fazer as coisas acontecer. Uma das áreas fundamentais é a área da saúde. A gente fala que a saúde, sem ela, fica meio difícil da gente conseguir recuperar qualquer outra área. O ex-presidente da Coca-Cola, ele sempre falava que todas as rodas, elas são que nem bolinha de borracha. Eu jogo no chão, ela quica e eu consigo repor. Por exemplo, se eu perdi meu emprego, eu vou lutar e vou conseguir outro. Mas a saúde, dependendo do problema que eu tenho, ela fica muito afetada. Então, é uma área que a gente sempre tem que cuidar, tá? É uma das principais. E aí a gente pode trazer uma série de cuidados, né, que a gente tem que cuidar. E aqui, olha só, essa pessoa estava com 50%. Embora profissionalmente ele estivesse bem, não está estressado, ele não ia fazer check-up, não. Ele não se alimentava direito, né? Fast food para ele, todo dia, estava ótimo, certo? Bom, uma outra área importante é a do relacionamento. E aí esse relacionamento são com pessoas no geral, né? E aí eu preciso saber como que eu sou em relação no trabalho, em relação à parte de amigos, né? Familiares que não estejam convivendo diretamente comigo. E a gente considera tudo isso dentro da área de relacionamento. Sempre pontuando de 0 a 10, de 0 a 100, como está essa satisfação. E aí você pontuando, você começa a colorir, certo? Bom, e aí o ambiente físico, lar. E aí é desde estrutura, certo? Como está o meu lar? Estrutura. Eu tenho uma casa, precisa reformar? Tá bem? Eu me sinto bem lá dentro? Como que eu estou? Bom, voltando, sempre que eu aplico ou que eu faço a técnica da roda da vida, eu enfatizo o ideal, o que é de uma roda da vida? Ela estar redondinha mesmo, é uma roda, né? Então, estar redonda seria, por exemplo, tudo no 80, tudo no 70, tudo no 90. Quando a gente põe a cor, a gente começa a ver aonde que tá os tropeços, né? Tá indo bem, olha só, profissional, amor, espiritualidade, família, e cai na saúde. Aí volta, relacionamento bom, ambiente físico bom. E aqui nesta roda, a parte financeira também não está adequada, está 40%. Ou seja, embora ele ganhe bem, ele não tem uma sobra, ele não tem um planejamento. Ficou claro, gente? Esta é uma... Você quer acrescentar alguma coisa? Roda? Rô? Oi, comigo que você falou? Quer acrescentar alguma coisa? Rosângela? Na verdade, eu só quero dizer que na parte de relacionamentos, complementando, uma parte, quando a gente fala de área de carreira, estamos falando da área da vida, os relacionamentos sociais, tem muitas pessoas que não se dedicam para a parte do networking, tão importante. Sim. É só isso.
né? Principalmente depois para você poder abrir o seu leque, tanto na parte, eu diria, do profissional, desenvolvimento pessoal, né? Ela entra... Essas áreas, elas estão muito interligadas. Um espaço, uma nota, às vezes, que eu tenho baixa numa área, ela acaba influenciando ou impactando diretamente numa outra. Então, quando a gente fala da área financeira, é uma área super importante. Por quê? Ela vai afetar algumas outras áreas e que se eu arrumar uma área, eu já consigo acertar as demais, né? A gente tem outros modelos de roda. Esse que a gente trouxe foi da pessoa que realmente no profissional está bem. Em seguida, a gente colocou uma roda só para... Olha a estrutura, né? Todos os mesmos, só o profissional é que está 50%. E aí a gente pensou um pouco mais na situação de hoje, né? Onde as pessoas elas estão mais inseguras no trabalho, redução de horário, né? Carga salarial diminuindo, às vezes eu estou trabalhando muito mais do que eu deveria, que é uma situação que a pandemia trouxe. E mesmo diante de tudo isso, eu estou trabalhando, mas eu não estou tão satisfeito. É uma área que já começa a me trazer uma preocupação para a minha felicidade. Eu já não estou tão confortável. Então, as outras áreas continuaram igual, inclusive a financeira, mas esta área profissional, ela deu uma decaída. E aí a gente trouxe uma terceira área, uma terceira roda, onde realmente a área profissional, ela está muito prejudicada. Ou ela foi mandada embora, né, e aí está assim, sem condições, sem gasto, sem reservas, né, financeiras, está acabando, como que eu faço? Eu não consigo emprego, eu faço várias entrevistas aí no online, mas ninguém me efetiva, ninguém me dá uma resposta positiva. Então, este cenário, ele acaba variando muito e é muito individual, vocês concordam? Ele não é um cenário que fica, é só meu. E a minha satisfação é que está envolvida. Então, ele tem muito a ver com a escolha que a gente faz para trabalhar dentro do processo de coaching. Então, aqui, por exemplo, eu trabalharia muito essa questão do profissional, do financeiro e da saúde. Lembra? Porque a saúde ela é muito importante. Sem a saúde eu não consigo fazer nada. Mas talvez se eu começar a mexer na minha área financeira, mesmo estando nesta situação de incerteza, neste mundo hoje volátil aí, né, que estamos vivendo, nas mudanças, eu consiga ampliar um pouco aí para a minha área profissional. Eu consiga tentar chegar próximo dos 70%, que seria o mais adequado. Tá? Então, pensando nisso, e como a gente vai trazer muito essa questão do planejamento financeiro hoje, a gente deixou sempre aí a área financeira em defasagem, né? Porque aí o Tiago pode explicar nesses 3 casos, naquele que eu trabalho, que eu estou bem, eu ganho bem no profissional, mas a minha parte financeira não está legal. Outra parte, o que fazer, né? Como fazer? A outra parte em que eu não estou nada bem, que é essa dos 20% na profissional, e a outra que eu estou muito mais inseguro. Então, quando a gente fala de felicidade, de novo, o ideal é que a roda esteja sempre acima de 70 e o mais equilibrado possível. Porque aí eu deito e durmo, eu estou tranquilo, eu não tenho desgaste em relação a alguma área. Tá bom? Eu acho que é isso, né, Tiago? Eu acho que esse é o cenário, você começa aí onde você achar melhor. Tudo bem. Obrigado, Liliane. Rosângela, passa um slide, por gentileza. Pode deixar nesse. Um ponto importante, quando a gente fala de profissão, falar de gestão de carreira, a gente tem que dar um step back. Então, um passo atrás é entender qual que é o destino. Então, o planejamento financeiro ele vai começar
dentro daquilo que um casal ou uma pessoa, um profissional deseja. Então, a primeira pergunta é o que você deseja? Porque é os nossos comportamentos que vão direcionar as nossas decisões, sejam elas profissionais, sejam elas de saúde. Agora, se atentando especificamente à questão profissional e à questão financeira, esses dois espectros da roda da vida, por que uma gestão financeira ou ter um planejamento financeiro fortalece a questão profissional? Trazendo o cenário atual de que um profissional que está trabalhando, está empregado, só que está sob uma pressão muito grande, dada a demanda. Hoje, se você tem uma organização financeira que te permita ter um controle e entender quais são os pontos, principalmente olhando o que você deseja. Primeiro, uma boa estratégia leva sempre em consideração uma boa reserva. E o que é reserva, se você fosse me perguntar? Eu diria, a melhor reserva é aquilo que serve para você. Como é que a gente mensura? Óbvio, a gente tem que entender quais são os gastos, quais são as receitas, entender essa diferença. Então, olhando sempre, receita é aquilo que entra, gasto é aquilo que sai, a diferença é o que sobra. Só que existem alguns pontos importantes. Só existem basicamente 3 regras. Ou você gasta mais do que você ganha, ok? Ou você fica no 0 a 0, gasta e recebe a mesma coisa, ou gasta mais. Então, para poder ter essa linha, é importante entender como que é a vida da pessoa, como é a vida do casal e como ela se relaciona com o ambiente externo. Então, tudo isso parte do comportamento e como isso reflete na questão profissional. Um profissional que tem as suas contas em dia, uma boa reserva, uma boa estratégia, ou seja, um bom planejamento, sabe se posicionar e a questão financeira não vai ser uma dor de cabeça, mesmo com toda a dor de cabeça que a gente tem hoje. E se esse profissional que está bem organizado, tem uma boa estrutura e mesmo assim perdeu o emprego, porque muitos perderam o emprego, a gente está falando aí de milhões de pessoas desempregadas, a gente está falando, a crise do Covid, falando de São Paulo, veio basicamente a partir da segunda quinzena de março, e a gente está fazendo uma retomada gradual agora, né, às vésperas de agosto. Então, pode ter acontecido? Pode ter acontecido uma demissão? Sim. Poxa, Thiago, mas nunca tive, por onde eu começo agora? Pior cenário possível, fui demitido, não tenho, tem que sentar, olhar, número a número, linha a linha, detalhe a detalhe. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Por quê? Porque tem que olhar para aquilo que normalmente a gente nunca olha. Como é que a gente gasta o nosso dinheiro, por que a gente gasta. Então, fazer essa gestão é fazer as escolhas para o profissional. Agora, falando daquele profissional que tem uma reserva, está trabalhando, como melhorar essa questão? Então, fazer um bom entendimento das receitas, um bom entendimento das despesas e entender muito bem o que sobra. E aí, com o que sobra, é fazer boas escolhas. Uma transição de carreira, acho que é um bom exemplo. Como é que é feita? O Ângela já falou bem da questão de transição de carreira, é entender quanto tempo vai ser esse caminhar nessa nova profissão. Se essa nova profissão, quando que ela vai começar a te rentabilizar do ponto que você está saindo da profissão anterior? Quantos meses, quantos anos vão ter que ter de caixa? Poxa, Thiago, como é que eu faço? Vamos entender as despesas e vamos entender quanto tempo. E, obviamente, tem como calcular esse montante. A reserva de emergência é muito importante, porque o objetivo dela é suprir necessidades emergenciais, como a própria palavra já diz. Então, se a gente tem uma necessidade de saúde, uma necessidade de um imprevisto que necessite um recurso rápido, é para isso que ela serve. E aí um planejamento financeiro pode entrar no mérito de um projeto e aí fazer o seu plano de transição de carreira. Como ele vai acontecer, mensurar esse número para ele poder acontecer de uma forma tranquila, de uma forma previsível, com acompanhamento. Passa mais um slide, por favor. Um ponto que a gente olha, e aí trazendo um exemplo de giro financeiro, isso seria como a gente deveria a nossa vida financeira. Então, a gente vai sempre começar entendendo, no quadrante inferior aqui, o fluxo de caixa. É o orçamento mensal, o que entra, o que sai e o que deveria sobrar. E olhar sempre assim. A gente tem sempre um olhar do vou anotar tudo que eu gastei. Legal, perfeito. Mas é um orçamento, é um fluxo de caixa de retrovisor. Então, ficou para trás. Agora, e o para frente? Como que a gente vai fazer? Então, olhar o para frente e trabalhar a previsibilidade. Obviamente, a disciplina é necessária e a gente tem que sempre olhar para o comportamento. O comportamento é o cerne da questão.
E fazendo um giro horário, a gente vai ver questões de despesas familiares, então entender como é que funcionam esses gastos. Outra, tem dívida? Não tem dívida? Se tem dívida, vamos entender como minimizar as perdas e resolver essa questão. Se tem dívida, não está sobrando dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, esses valores, está sendo pago para alguma instituição financeira ou alguém que emprestou esse dinheiro. Então, precisa entender de onde está saindo. Por quê? Se tem sobras, o que é um ponto importante? Entender o que é um investimento. O investimento pode ser qualquer tipo. O mais importante do investimento Nossa, é entender tá bem quente. o perfil. Opa, tem alguém comigo. E aí um ponto importante do giro financeiro, de como, levando a mesma analogia da roda da vida, uma pergunta importante é, aposentadoria, quando que cada um deseja se aposentar? Porque em algum momento isso vai acontecer, é inerente da vida. Só que quando isso acontecer, a gente vai bater lá na porta do INSS e falar, o INSS, vim aqui, agora eu desejo me aposentar. O INSS acabou de passar por uma reforma, agora tem que passar por outras. A gente vai esperar o INSS nos ajudar ou a gente vai construir o nosso futuro financeiro? E, obviamente, aí trabalhar questões de renda, então, tudo que tem de rendimento, de investimento, sejam eles quais forem, seguro, porque seguro é uma proteção. Numa eventual falta de uma pessoa, é importante ter um seguro para quê? Qual que é o benefício? Para que serve? Tudo isso a gente trabalha no planejamento financeiro e entender como essas questões se conectam e ela é apenas uma fatia da roda da vida. E aí, deixando só fazer um fechamento em relação à parte profissional, tudo isso rodando de uma maneira bastante homogênea, como é que funciona? Para que serve no profissional? Vai melhorar o clima, o profissional não vai ter aquela dor de cabeça, puxa, será que aquela pessoa do banco vai me ligar para me cobrar? Será que eu vou conseguir fazer, eu vou ter aquele lazer? Nossa, eu gostaria tanto de viajar, trocar de carro, comprar uma casa, trocar de casa. Será que vai dar? Será que o mês cabe no salário? Ou será que aquele mês acaba no dia 20, 25 e seja o que Deus quiser nos últimos 5 dias? Isso tudo reflete no profissional, reflete no relacional também. Mas falando estritamente de profissional, tem muito na questão de que hoje nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Estresse financeiro é extremamente comum e falando de números, o Brasil ele tem uma questão de desempregados, pessoas que não têm uma organização mínima, não estou nem falando de planejamento, assim, é estratosférica. E não é da nossa cultura e a gente precisa fomentar essa questão. Como organizar financeiramente faz bem para a vida como um todo. Conectar todas as questões e não deixar que uma questão profissional afete o financeiro e vice-versa. Eu acho que está tudo interligado, né, Tiago? E assim, é o que você falou, às vezes no relacionamento isso faz uma total diferença. Né? E aí, às vezes eu estou com uma área tão ruim e eu não sei que às vezes é isso, um simples planejamento, ou um simples num bom sentido, né? Porque não é tão simples assim, a gente sempre precisa da ajuda, já resolve muito. Eu acho que a gente podia abrir para as perguntas, o que você acha, hein, Tiago? Olha, Vamos abrir para as perguntas? Você está com o microfone fechado, Rô. Tá bom, eu vou abrir então aqui, eu vou parar de interromper e depois a gente volta aqui, tá bom? Vamos lá, estamos... Ai, que bom, sala lotada, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa questão de planejamento financeiro, de... Todo mundo está tranquilo? Tem alguma questão que gostaria de esclarecer? Se não quiser falar, se vocês quiserem falar, abre, né? A Ellen vai falar? Estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom, consegui abrir. Eu vi que na roda dele, no planejamento financeiro, tem a parte falando de aposentadoria, a previdência que mudou e investimentos.
E assim, eu sou totalmente leiga na parte de investimentos e talvez até muitas pessoas também são. Então eu gostaria que ele desse assim só um overview do que investir, no que investir, entendeu? Porque para mim eu não sei nada do assunto da parte nessa caixinha de investimentos. Bom, muito boa pergunta, Aine, até agradeço. O planejamento financeiro, ele não vai olhar para o produto, pensar, pode estar aquela sopa de letrinhas que aparece na TV, aparece no YouTube, aparece no Instagram. O principal ponto e por onde a gente começa é entendendo qual é o seu perfil. A Ellen é uma pessoa que tem esse perfil e qual que é a tolerância, vamos entender quais são os pontos do seu perfil em relação à sua tolerância em relação aos investimentos. Um outro ponto muito importante é que os investimentos, quando a gente olha para o planejamento financeiro, começam nos projetos de vida. O primeiro projeto, que é onde a gente começa a história, é o projeto reserva de segurança. Na GFI a gente chama de colchão de segurança. Por que ele é um projeto? Porque é por onde começam os acúmulos e aí em cima desse projeto ele vai ter características. Quais são as características? Vamos falar de liquidez, a gente pode falar de termos aqui, mas traduzindo de uma forma simples, esse projeto ele vai ter uma característica e essa característica ela vai gerar uma política dentro de uma política de investimentos e você vai poder buscar como um assessor de qualquer corretora ou de bancos, por exemplo, que tenham investimentos que contemplem essa necessidade. Depois da questão da reserva de segurança, do colchão, o próximo passo é olhar para os seus projetos de vida ano a ano. Então, pegar um horizonte, por exemplo, de 6 anos e ano a ano entender qual é o seu projeto. Exemplo, quero fazer uma viagem. Se você assim, Thiago, quero fazer uma viagem internacional, sei lá, um destino. A partir disso, a gente vai entender qual que é o prazo, qual que é o budget, qual que é o orçamento que você espera para essa viagem. Em quanto tempo? Qual que é o seu perfil de investidor? Thiago, como que eu faço isso? Bom, existem N testes, fazendo só uma correlação com o trabalho da Rosângela e da Liliane, tem, por exemplo, 16 Personalities, tem outros testes tipo DISC, MBTI. Para o financeiro, nós da GFI temos a nossa ferramenta, o Financial Behavior, o FDNA, ele vai trazer o seu comportamento perante as finanças. E essas questões das finanças, a gente vai entender o seu comportamento em relação a investimentos. E aí a gente vai entender, em um ano, quais são os seus projetos e dentro dessas características, vamos buscar produtos que obviamente, entram. E aí você pode fazer uma pergunta, Thiago, você me vender um produto? Não, não de maneira nenhuma e eu não posso. Até por ética profissional, não posso. Por isso, dentro da GFI, eu conto com um rol de corretores, de pessoas especializadas na parte de investimentos, assessores específicos, que vão poder olhar sua política de investimentos e dizer, para Ellen eu posso ter esse produto ou esses produtos que contemplem, por exemplo, o projeto 2021. E como é que eu chego lá na aposentadoria? A gente vai entender a partir do seu perfil de investimentos, vamos olhar o seu prazo, eu vou me aposentar daqui 30 anos, daqui 35 anos. Quanto que vai ser, quando, né, daqui 30 anos, quanto que é o seu em relação ao seu padrão de vida, como que vai chegar lá? E assim, poxa, Thiago, eu sou autônoma, sou empresária, não tenho previdência, não pago a previdência oficial do INSS. A gente consegue calcular. Mas, olha, estou na véspera de me aposentar, falta 1, 2 anos, 3, 4, 5, falta pouco, então eu tenho quase que garantido um determinado valor em relação à previdência oficial. A gente consegue concluir, considerar esse valor também na conjuntura macro. E aí, obviamente, chegar lá na frente e saber que se dessa data você se aposentar, você vai passar a retirar dinheiro daquele montante, até um nome que a gente gosta muito na GFI é reservatório cantareira. Não adianta uma chuva de um verão não vai encher o cantareira. Tem que chover vários anos, ininterruptamente, durante 30 anos, X anos, num determinado volume, para poder chegar e ter esse montante acumulado. E aí, obviamente, você poder desfrutar e ter a sua independência financeira, e não dependendo de mais ninguém. E sim fazer a virada. A partir de agora, eu não preciso mais trabalhar. Eu já trabalhei e construí até esse ponto que eu quero daqui para frente somente desfrutar. Bacana, obrigada, Thiago. Valeu. De nada. Desliguei, desculpe.
E mais alguma pergunta? Tem, Liliane, alguma coisa que você queira falar? Posso só Tem fazer uma acho que tem uma observação? aqui, ó. Peraí. Tem uma no chat. É da Kedahir. Ela, boa noite. Discussão muito interessante. Parabéns. Eu gostaria de saber como avaliar a taxa de retorno a longo prazo, como a Selic. Isso é bem específica de corretagem, né, Tiago? Bom, bom, vamos lá. O que é importante em relação à Selic? Selic é uma taxa básica que ela referencia o quanto que remunera os produtos básicos no Brasil. Então, assim, é uma taxa que referencia a nossa inflação. O que acontece? Hoje, o Brasil está na mínima histórica, a gente está com 2,25, se não for a memória, então presume-se uma queda, mais uma queda ainda para esse ano. O que acontece? A taxa Selic ela é referenciada em produtos de renda fixa, e o que acontece? Esses produtos de renda fixa são produtos mais tradicionais, que garantem, têm uma baixa volatilidade, ou seja, a previsibilidade de rentabilidade é mais próxima, porém, o que acontece? Trabalhar com uma taxa Selic muito baixa, pensando na casa dos 2%, significa que o seu dinheiro vai render 2% ao ano. Qual que é o problema hoje de uma Selic muito baixa? Se a gente tem uma taxa de inflação, ou seja, aquilo que corrige o nosso produto básico, vamos pensar produtos da cesta básica, o arroz, o feijão, produtos de hortifruti, etc. Esse produto ele vai ser corrigido. Então, 1 quilo de arroz ano que vem vai custar X mais a inflação do ano. A inflação do ano, se der algo como 2%, e a Selic a 2, por exemplo, 2,5, significa que o dinheiro, de uma forma bastante simplificada, vai render essa diferença de forma real. Então, a construção de patrimônio, também somando a questão que a Ellen perguntou de aposentadoria, ela tem que olhar sempre a diferença entre a inflação e a Selic. Se essa diferença é muito pequena, significa que o ganho real, obviamente tem questões matemáticas, estou fazendo uma simplificação, a construção de patrimônio a longo prazo, ela vai ser muito longa. Porque se a gente está falando em 0,5%, pouco mais de 1% ao ano, é muito pouco se a gente pensar numa construção de aposentadoria. Tem como simular, a gente tem uma série de ferramentas, tem planilhas, tem calculadoras que conseguem dizer isso de uma forma bastante precisa. A questão é, se a gente vai construir um colchão de segurança, um produto de Selic faz todo sentido, porque é um projeto específico para um determinado valor e que produtos de renda fixa trazem liquidez, ou seja, são de fácil acesso. Peço o dinheiro está na minha conta, quase que automático. Agora, pensando em longo prazo, 10, 20, 30 anos, talvez não faça sentido pensar num acúmulo grande com uma rentabilidade tão baixa. Então, talvez o ponto de chegada daqui 30 anos não faça sentido. Então, tudo depende, não tem produto ruim ou produto bom. O que existe é que depende do produto que você quer em relação ao que você precisa. Eu gosto Thiago, muito de corrida. deixa eu te cortar só um pouquinho. Aqui tem uma interessante que a gente... nessa questão, né? Quando a gente está pensando, né? A gente falou de reserva, ele falou de aposentadoria, nessa questão de especificar mais a questão de aplicações. Quando eu sou uma pessoa, né, que eu até consigo ter um dinheiro aplicado, mas como que eu garanto essa questão da parte financeira e me posicionar em relação para eu garantir esse valor aplicado e o posicionamento no mercado, né? Aí eu estou falando um pouco, a gente pode ter um pouco aí para você e para a Liliane, essa questão assim, de posicionamento, de postura, de reputação, né? De me manter no mercado, né? Isso. Eu acho que eu até complemento um pouquinho, e era uma pergunta que eu ia fazer para o Tiago, né? Eu acho que a gente tem uma questão quando a gente fala da gestão de carreira, né? Vou mudar, vou fazer uma transição de carreira. E a gente fala sempre de ter uma reserva de pelo menos 6 salários dentro daquilo que você atua para você poder se manter, né, no mercado, sobrevivendo. Então, eu tenho 6 salários guardados e aí eu vou para o mercado procurar outra coisa e fazer uma transição de carreira.
E aí a Rosângela está perguntando outra questão que é assim, eu já estou no mercado e eu preciso continuar, eu sou uma empresária e eu preciso me manter neste mercado, garantir o meu posicionamento, a minha visibilidade. Como que eu posso me planejar financeiramente, fazer os investimentos aí em marketing, seja lá em que for, né? Mas garantir que eu tenho essa condição, né? Eu vou fazer só uma divisão, porque pode ser para uma pessoa que está trabalhando, para uma pessoa empreendedora. Pode. O ponto base para ambos começa na reserva. Assim, entendendo que há uma reserva, eu ampliaria um pouco mais além do salário. Eu colocaria um montante em relação às despesas. O quanto as despesas são suportadas por esse montante. Se o montante é X, ele suporta X meses a minha quantidade de custos mensais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é fazer uma divisão. Se eu for ser uma pessoa, por exemplo, CLT, por que ter um planejamento financeiro ele é estratégico, principalmente na gestão de carreira? Eu posso assumir riscos, eu posso optar por exemplo, fazer uma transição de carreira, aceitar uma vaga, por exemplo, numa empresa menor, mas que vai me gerar visibilidade de curto, médio e longo prazo, não sei. Posso arriscar? Posso, porque eu tenho uma estrutura financeira e aí, tendo uma estratégia bem montada, eu posso montar um plano e, obviamente, um projeto para transitar de carreira. E dentro desse projeto, colocar valores que consigam suportar mais meses que minha própria reserva de segurança. Indo para o lado do empreendedor, como que a estratégia financeira suporta o meu posicionamento de mercado? Porque como empreendedor, você vai ter, obviamente, vou levar você como exemplo, Liane, você tem um projeto, vai ser um projeto de marketing que vai ter um custo, vai ter, por exemplo, uma estratégia de timing, em quanto tempo você pretende executar e quanto tempo você espera esse retorno. Como é que vai ser esse payback desse projeto? E, obviamente, você precisa manter os seus custos operantes, o seu custo empresarial operante, mas também manter o seu custo de vida, a Liliane pessoa física, também operante. Você vai ter planejamento para o seu lado pessoal, que tem que estar separado do seu lado profissional. E olhar sempre em que momento eles se conectam, porque a Liliane não deixa de ser pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Mas tem muito bem a estratégia do profissional, do empreendedor, que, obviamente, pode conectar ao pessoal e saber em que momento fazer as escolhas. Então, ter uma estratégia, só resumindo, vai te colocar e ter capital para você poder transitar num momento difícil, fazer aportes em projetos estratégicos para você ter o timing para fazer a recuperação, obviamente, o payback do seu investimento na parte de empreendedorismo. E acho que isso depende muito também do comportamento da pessoa, né? Aquele que tem mais iniciativa e vai atrás, e você sabe que ele é mais ousado, e aí o retorno, né? Eu acho que o comportamento, a forma de atuação da pessoa, as habilidades, né? Ou seja, o comportamento que ele tem diante do mercado também faz todo sentido, né, Thiago? Sem dúvida, porque se pegar exemplo de pessoas que trabalham e tem, por exemplo, uma necessidade de fazer uma mudança. Olha, se a sua função hoje não existe mais em São Paulo, a sua função agora passa a existir, por exemplo, no norte do Pará, num lugar completamente inóspito, você vai ter que mudar a sua vida toda para lá. A empresa está mudando para lá. Você vai com a empresa? É uma escolha. Você pode ir ou não. Então, saber como transitar e ter uma boa preparação te ajuda também a ter tranquilidade em tomar decisões que podem, além de afetar o seu profissional, vai afetar o seu familiar. Porque colocar toda a família por uma região longe, assim, tem um impacto gigantesco. Sem dúvida. Perfeito. Para a roda da vida, né? O equilíbrio ali, o que é importante, que é considerado. Eu tenho uma outra pergunta da Camila. Ela pergunta assim, né? Que até eu tinha pensado também nessa pergunta, porque muitas pessoas acabam fazendo isso, às vezes, inclusive quando a gente faz a roda da vida. Qual é o percentual de renda mensal razoável, né, que você considera importante para destinar para formar uma previdência complementar? Bom, a primeira conta na verdade, não é nem o valor, é o quanto, né, e quando pretende se aposentar. Então, pensar em dois cenários. O primeiro cenário em um momento eu vou acabar, por exemplo, vou chegar e vou parar de trabalhar. Aos 60 anos,
chegou, fiz 60 anos, feliz aniversário, amanhã eu paro de trabalhar. Então, entendeu o prazo, quanto que você espera a renda? Olha, a dias de hoje, eu acho que suportaria a minha vida X mil reais. Pegar um exemplo, X mil reais, tem como fazer esse valor de X mil reais na data de hoje, dia 27 de julho, transitar para daqui. Eu tenho 35 anos, daqui 25 anos eu sei quanto que vai ser os mesmos X mil reais. Obviamente, colocando fazendo um acompanhamento contínuo, tem como projetar. Então, X mil reais hoje vai ser X mais alguma coisa daqui 25 anos. Porém, pode ser um outro cenário, por exemplo, de um ponto de redução de jornada. Com 35 anos, com 45 eu vou diminuir a minha jornada em 30%. Eu vou trabalhar 30% a menos. Então, nessa jornada, eu vou ter que, obviamente, contribuir, vou passar a contribuir menos, vou passar a resgatar daquele valor de aposentadoria antecipada. E, aos 60 anos, eu decido fechar. Então, eu posso fazer uma redução de jornada olhando para a minha curva de crescimento. Mas o ponto principal é quanto eu considero, na data de hoje, um valor que deixaria a minha vida tranquila. Pagaria minhas contas, faria a minha parte de lazer, manteria a minha segurança familiar e os meus projetos em dia. A gente transita esse valor para um valor futuro, para entender e como escalonar isso. Aí tem um trabalho bastante longo e é por isso o planejamento financeiro ele não é uma dose única. A gente tem um trabalho contínuo, até falando pelo trabalho que a gente faz na GFI, a gente tem reuniões mensais, exatamente para acompanhar, porque o cenário muda, os desejos mudam, né? Eu posso hoje ser uma pessoa que quer ser CLT e amanhã decidir empreender. Então, o cenário mudou completamente. Eu moro no Brasil, mês que vem decidi morar em outro país e aí, o que eu faço? O cenário muda, as decisões mudam, mas o que não pode mudar assim, é a qualidade de vida das pessoas, pensando na estratégia e na proteção delas. E, Tiago, a gente fala muito assim da previdência, né? Mas a gente também não pode esquecer da questão da idade relacionada à assistência médica, né? Que esta projeção no futuro, ela faz toda uma diferença, né? Muito. Pesa bastante no orçamento, né? A questão da saúde, do seguro-saúde, né? Que a gente não pode contar, isso pesa bastante, né, Liliane? Porque ele aumenta de acordo com a sua idade, né? Então, aí vai. Então, acho que é um ponto interessante também. Tem uma outra questão aqui. Oi. O engajamento do pessoal é muito importante para que o planejamento realmente saia do papel, né? E além do engajamento da pessoa, eu acho que o acompanhamento, né? Porque como o próprio Tiago falou, o cenário ele vai mudando muito, né? E aí, você quer fazer a pergunta? Antes de fazer a pergunta, eu vou complementar. Tem uma questão que quando a gente trabalha com planejamento, com o coaching, com a questão de financeira, envolve muito essa questão do comportamento que você já trouxe. Que mudanças de hábito. Então, para eu mudar um hábito, eu tenho que querer mudar. Eu tenho que tomar consciência de que isso é importante para a minha vida, né? E aí eu engajo, né? E tem que ter essas doses homeopáticas, como o Tiago falou, e o acompanhamento mensal é importante para que a pessoa realmente se comprometa com isso, né? Tem uma outra questão aqui, eu não consegui ler esse nome, mas... Holderby 3. Essa? Ele está dando boa noite, obrigada. Puxando para o assunto que a colega fez sobre a taxa Selic, sabemos que essa queda histórica, milhares de novos CPFs estão transacionando, né, os investimentos de renda fixa, considerados mais seguros, entre aspas, para o B3 investimentos de renda variável. Você teria alguma dica para esses novos investimentos da Bolsa? Bom, acho que a primeira questão não é nem escolher produtos ou não. A primeira questão é entenda qual é o seu perfil. Entenda quais são os seus projetos de vida, porque uma transição de uma renda fixa para um investimento de bolsa faz sentido? Depende. Depende do seu perfil, depende dos seus projetos de vida. Se o seu projeto de vida é ser um investidor, uma pessoa que tem tolerância ao risco, então entende como é que funciona o mercado, faz sentido. O que eu sugiro, e até o começo do planejamento, entenda quem você é,
qual o seu perfil, qual a sua tolerância de risco e quais são os seus projetos. Entendendo bem o estado atual para poder transitar para o estado futuro. Então, quais são os seus projetos de vida? Talvez, se você for pensar, poxa, Thiago, posso investir na bolsa? Bem, pode. Mas se você precisa do dinheiro hoje, você está propenso a poder suportar essa perda se amanhã a bolsa derrubar? Porque, assim, se você pensar numa reserva de emergência, não faz nenhum sentido pensar em bolsa. Porque se a bolsa cair amanhã e derrubar, como foi, por exemplo, nas primeiras semanas de março, você está disposto a perder, por exemplo, 15%, 20%? A bolsa caiu historicamente tão rápido que foi uma queda assim, vertiginosa. Estamos falando de 120 mil pontos para 68 mil pontos. Se não me falha a memória, é esse o número. Então, assim, para projeto de questões de reserva, não faz sentido. Mas será que a longo prazo pode fazer sentido? Depende. Depende do seu perfil, depende do que você deseja. Sugestão, primeira coisa, entenda quais são os seus projetos, faça um bom check-up financeiro, entenda qual que é o seu estado hoje, quais são os seus projetos de vida e poder fazer as alocações, aí seria mais específico, naquilo que faz sentido. Ok, Thiago, obrigada. Desculpa, só complementando o Thiago aí, que ele está falando realmente da bolsa e dos investimentos, eu acho que vale muito a pena analisar as caixinhas que cada um quer ter, as caixinhas de projetos de renda fixa, seja de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, exatamente o que você falou da bolsa, entendeu? Porque eu considero muitos investimentos nesse sentido. Se você tem a liquidez rápida dentro dos seus projetos, dentro da caixinha, 6 meses, se você consegue realmente essa liquidez, dinheiro rápido ou não, ou a longo prazo, 5 anos, 10, 20 anos. Eu acho que os projetos têm que ser divididos dentro dessas caixinhas. Não sei se eu estou certa ou se não é esse o caminho. Sim, está certa, só que a interpretação é só de uma forma diferente. Não é entrar com a renda fixa para o projeto, e sim entender o projeto e aí sim buscar o produto que faz sentido. Se for reserva de emergência, talvez uma renda fixa faça todo sentido. Então, começar pelo projeto, então se orientar sempre por qual que é o objetivo. E aí, obviamente, buscar o produto ou os produtos que contemplem aquela característica. Entendi. Perfeito, obrigada, Thiago. Obrigada. Obrigada, Ellen. A Miriam, só colocando aqui o que a Miriam complementou, que ela falou que realmente o investimento, o gasto com a saúde fica muito caro, né? Numa época da vida, se você não tiver um planejamento, né? Então, ela está falando que o quão importante é essa questão para a gente, especialmente no Brasil, né? Liliane, você quer falar? Deixa eu só... Lá em cima, alguém perguntou sobre investimento em imóveis e agora a Camila reforçou. Cassiano perguntou sobre imóveis, se o investimento em imóveis ainda vale a pena. E ela gostaria de saber também. E aí depois eu tenho só uma última pergunta. Estamos quase no final, né? Você bem sucinto. O imóvel, ele está sendo um investimento a partir do momento que ele gera renda, tá? Então, vamos fazer essa distinção. Se é um imóvel para residência, ele não vai gerar rendimento, dividir o que é ativo, o que é passivo. Então, se você mora no imóvel, ele não está te gerando renda, ele pode ser um investimento se ele for imobilizado. Então, você vai morar naquela casa, naquele apartamento, seja onde for. Agora, se for para investimento e aí ele te trazer renda, faz sentido? Depende. Depende da rentabilidade, tem uma série de análises, tem que ver onde está localizado, que tipo de público-alvo você pretende, se for alugar, para quem alugar, vai ser no Airbnb, vai ser via, por exemplo, uma imobiliária, vai ser um imóvel, por exemplo, industrial, é um galpão, é uma sala comercial. Então, assim, depende do seu projeto de vida. Eu vou aportar, mas pretendo pagar um financiamento de 30 anos. Vamos olhar como que é essa taxa de juros, ele vai estar rendendo ou não. Então, assim, depende, tem que sentar e olhar com precisão. Não dá para dizer o imóvel é bom ou o imóvel é ruim. Tudo depende do seu objetivo. Muito bom. Thiago, e assim, alguém mais tem alguma pergunta que queira colocar ou eu já posso fazer a última?
A gente vê muito, né, na parte do atendimento psicológico, que nessa época da pandemia, as pessoas estão procurando muito essa questão do apoio, da ansiedade, né, que elas estão ansiosas, o que vai acontecer, como vai ser, a volta, a não volta. Então, além da ansiedade, a gente está trabalhando muito com essa questão de angústias, de dúvidas, né, isso na parte clínica. Na parte de coaching, a gente trabalha também muito a questão do como eu posso me tornar ainda um diferencial no mercado para poder ainda trabalhar com esta questão na volta, né? Quando todo esse isolamento acabar e eu continuar me posicionando no mercado, sendo atrativo, né? De uma forma que as pessoas conheçam o meu nome, conheçam a minha marca e eu consiga realmente manter esta visibilidade. Como que está isso na questão do planejamento financeiro, né? As pessoas acordaram para a importância deste planejamento, estão te procurando mais, como é que está isso? Bom, em relação a posicionamento, eu entendo que o planejamento financeiro ele vai olhar até pelas questões que a gente olha de fluxo de caixa mais no detalhe, para quem quer se aperfeiçoar, quer fazer um MBA, quer fazer uma pós-graduação, o planejamento financeiro cai exatamente porque a gente vai colocar projetos de vida. A parte educacional é uma parte que a gente aborda, porque todos os profissionais precisam se aperfeiçoar. Então, ter um projeto de vida relacionado à educação, esse momento, com esse projeto em andamento e tendo todos os recursos alocados, você vai se aperfeiçoar, você vai cada vez se capacitar mais para o mercado, que as coisas vão se normalizar. Talvez num novo normal, que todo mundo diz, mas vai com certeza. Nesse momento, existe ainda no Brasil um desconhecimento. Eu sempre trago a melhor analogia, a analogia do médico. Quando você pergunta para uma pessoa, nossa, você é médico? Sim, legal, poxa, sou médico. Qual a sua especialidade? O financeiro no Brasil não representa, nem 1% da população tem planejamento. Então, quando você fala planejamento, que palavra horrível é essa? Que palavras horríveis são essas? Porque, assim, a gente vai entrar no mérito também, obviamente, da intimidade. E, assim, lembrando que, só uma ressalva, que todo o nosso trabalho no GFI é regido por cláusulas de confidencialidade. Então, do nosso lado, nunca, jamais. A gente tem uma série de proteções, porque informação é confidencial. Então, as pessoas têm essa questão de intimidade para poder entrar no íntimo, porque a gente vai entrar na relação familiar, na discussão de casal, dependendo da situação, pode entrar em questões de dívidas que os casais, o marido e a esposa, não sabem da condição. E aí, quando você entra no mérito e entra nas questões, pode gerar uma discussão mais acalorada, mas a gente precisa esmiuçar, porque no caso de um casal, é a família que constrói. Se for uma pessoa solteira, um homem ou uma mulher, é muito mais simples, é muito mais objetivo, mas entra no mérito. Então, assim, as pessoas no Brasil ainda têm esse viés, essa dificuldade. Só fazer um benchmark, levar como referência, os Estados Unidos é um benchmark. Assim, basicamente, mais de 50% da população tem contato com planejamento financeiro ou teve contato através dos pais que passaram para eles esse conhecimento. No Brasil, existe um projeto de lei, uma lei que foi aprovada, mas está para entrar em vigor, se não me falha a memória, ano que vem, que vai ser condição nas escolas de educação financeira para os jovens. Só que acontece que vai haver conflitos em casa, em que a criança, o jovem vai aprender uma coisa na escola, um determinado conceito, que vai conflitar com o exemplo que ele tem em casa. Obviamente, é um desenvolvimento, é uma transição, e é uma transição mais forçada, mas é uma transição necessária. A gente precisa evoluir, e evoluir profissionalmente, educacionalmente, e o planejamento financeiro consegue fechar isso, porque ajuda a evitar uma série de conflitos em casa quando o assunto é dinheiro. Eu acho que isso está muito relacionado aí nas profissões, né? Porque essa questão da confidencialidade e a questão do profissional que está precisando da ajuda, estar aberto a nos procurar, né? Como ajuda mesmo, como parceria, é muito importante. Quer dizer, o foco dele, né? E aí a gente até colocou aí para encerrar, né? Se você quiser colocar, um slide do foco, do alvo, né? A gente precisa saber realmente qual é o alvo, qual é a minha motivação para chegar neste alvo, né? Como que eu tenho que fazer? Eu não domino tudo e eu tenho que procurar pessoas especialistas, né?
na área que requer essa atenção, né? Eu acho que nesse sentido a gente casa muito, né, as informações. Acho que é importante só enfatizar que quando a gente trabalha nessa questão do planejamento financeiro que o Tiago nos trouxe, né, e que a gente alavanca essa área e que a gente coloca a nossa roda da vida em equilíbrio, quando ela está desequilibrada em algum momento, porque você acaba tendo isso tudo corrobora para que a gente tenha paz, para que a gente tenha o bem-estar, para que a gente seja feliz, né? Que é essa questão de equilíbrio, né? Entre o profissional, que assim, quão importante a área financeira para a nossa vida pessoal e profissional. Ela é totalmente importante, né? E tem uma série de coisas, acho que a gente teria aí, sei lá, quanto tempo para poder estar falando, né? Sobre isso, mas acho que é mais para encerrar mesmo, falar a importância da gente realmente ter essa roda em equilíbrio, né? E aí a gente quer agradecer a participação de todos e a gente gostaria que vocês abrissem, quem quiser, o microfone para falar como foi, né? Passou tão rápido. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando, né? Para mim, pelo menos, passou super rápido. Não sei para vocês, mas como que foi esse encontro? Quiserem escrever também no chat? Eu queria... Olá, Márcio. Pode falar. Não, eu queria dar um testemunho, porque eu sou cliente do Tiago, né? O Tiago, ele é o meu planejador financeiro e o que ele falou aí é o que ele faz na prática, né? É bacana. E assim, uma outra coisa que realmente entre equilíbrio, né? Às vezes, assim, quando a gente administra empresa, nós temos os gastos, né? O custo fixo, que não varia todo mês. E quando nós somos profissionais, a gente tem assim, principalmente quem trabalha com carteira assinada, né? Nós temos um ganho fixo e o que varia são os gastos, né? Então é um caminho um pouco diferente fazer isso. E quando você tem esse controle que o Thiago falou, mas com aquilo que você ganha, você consegue ter um aproveitamento melhor, ser muito mais assertivo, né? E assim, com relação aos investimentos, ao seguro, tudo, ele não indica realmente, né? Ele põe os profissionais em contato conosco. É bem bacana. Né? Eu, assim, na parte pessoal, eu já procuro equilibrar bastante, mas eu gostei bastante da Roda da Vida. E é uma maneira mais organizada, né? Total, Márcio. É muito organizado. E quando você colore, às vezes você dá aquele impacto visual mesmo, né? Porque às vezes você vai pegar algo ficar mais no visual, dá toda uma diferença. Obrigada. E a gente sugere que faça essa roda uma vez ao ano, todo começo de ano, meio de ano, mas que faça isso, uma rotina, né? Faça parte do seu planejamento de vida. Legal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigada, Antônia. Você falou aqui, agradeceu. Adorei. Ainda mais sabendo que eu conheço o Tiago. Somos os dois de planejamento. Olha eu aqui. Obrigada, Miriam. Muito bom. Vocês são muito importante essa área, né? Extremamente importante. E a gente infelizmente não somos tão conhecidos, né? E é muito legal ver um depoimento de um cliente do Tiago. Nós nos formamos juntos, a gente já tinha essa veia de querer ajudar os outros. Eu sempre trabalhei com banco, então essa condição de ver as pessoas sem o conhecimento me tirava do sério, principalmente porque eu sou voltada para os idosos, eu cuidei de tudo dos meus pais, então é uma coisa que é importante e a gente nunca pode deixar de lado, e é gozado porque você colocou a sua roda da vida e você vê o giro financeiro, elas estão muito ligadas, né? A gente não pode esquecer disso, né? Acho isso importante. Foi muito bom ver esse lado humano.
de vocês. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelas contribuições, e faltou inclusive aqui o que você trouxe da educação financeira no Brasil, né? Eles estão fazendo muito ainda em escola privada, né? Eu sei porque eu tenho filhos pequenos, já estão adolescentes, todos agora aqui em casa. Se tirou isso da extracurricular, porque até todos os professores extras foram mandados embora. Essa é a realidade que a gente vive na educação. E para a educação pública é muito difícil até chegar à própria educação em si, desde que eles fizeram aquela besteira de aprovação automática, né? Eu sei também disso tudo porque meus pais eram professores. E minha mãe sempre foi professora da rede pública. Então, esse cuidado na educação vem de casa, e se a gente pode ter na escola, melhor ainda, né? Porque a gente evita muitos erros, mitos que a gente carrega de geração para geração. É importante a gente tomar cuidado. Sim, muito importante. Obrigada. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Estou colocando no chat. Tá. Bom, acho que vamos encerrando, né? Acho que a gente já passou até do horário. Tiago, a gente quer te agradecer muitíssimo, né? Que Obrigado, Rosângela. Lançou aí os encontros com Andaro com o intuito mesmo de contribuir para que a gente pudesse falar de assuntos tão importantes, ainda mais nesse momento da pandemia, né, Liliane? E assim, acho que a gente pode até programar outros, né, falar sobre casais, porque assim, apesar da gente trabalhar para o corporativo, a gente quer muito, porque assim, tem muitas coisas que envolvem a área da vida que ela acaba deparando no profissional, e isso para a gente é extremamente importante, porque a gente entende que o ser humano é um ser integral, né, ele não é só profissional, ele é só, né Lili? Tudo integrado, né? Tudo integrado, exatamente. Então, a gente agradece. Eu queria agradecer, né? A gente compartilhou bastante aí informações. Eu acho que essa forma, né, de trazer com leveza uma situação que às vezes não é tão leve no nosso dia a dia, né, faz com que a gente se sinta aí muito mais à vontade para perguntar e esclarecer. Super obrigada aí pela disponibilidade, Thiago. Obrigado, Márcio. Obrigado, Miriam, pela oportunidade. Rosângela e Liliane. Obrigada. E acho que é importante dizer, né, quanto é complementar o nosso trabalho, né? Que a gente, como coach, a gente às vezes depara com algumas situações que a gente vai pode indicar clientes para o Thiago, né? E vice-versa. Tá certo? Então, obrigada. Boa noite para vocês. É um prazer imenso a gente compartilhar mais uma hora aqui com vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.